No silêncio de uma noite chuvosa, Luísa se encontrava em sua sala, rodeada por livros e o aroma do café fresco. A luz suave da lâmpada projetava sombras nas paredes, criando uma atmosfera que misturava conforto e solidão. Ela segurava uma carta amarela amassada nas bordas que parecia contar uma história de um tempo mais simples. Um tempo em que as palavras escritas ainda tinham o poder de tocar o coração. O destinatário era Rafael, seu melhor amigo de infância, com quem havia compartilhado risos e segredos, até que a vida, com suas nuances complexas, começou a interpor barreiras entre eles. Enquanto a chuva tamborilava contra a janela, Luísa refletia sobre aquela amizade. O elo que existia entre os dois sempre fora forte. Ele sempre a fazia rir e a fazia sentir que seu mundo era mais brilhante. No entanto, com o passar dos anos, a espontaneidade daquele relacionamento deu lugar a uma dança estranha entre amizade e algo mais. Uma linha tênue que ambos tentavam não cruzar. Em momentos de vulnerabilidade, Luísa se pegava imaginando como seria se eles tivessem dado um passo adiante. Mas logo essas fantasias eram abafadas pelo medo de perder o que já tinham. Rafael, por outro lado, enfrentava suas próprias contradições. Ele era o tipo de homem que, apesar de extrovertido, lutava para abrir seu coração completamente. A superficialidade das interações cotidianas parecia muitas vezes uma máscara que ele usava para esconder suas inseguranças. A ideia de se abrir para Luísa era tanto um desejo quanto um peso. A pressão de administrar seus próprios sentimentos, ao mesmo tempo em que tentava proteger o vínculo que tanto valorizava, criava uma tensão palpável. O que eles sentiam era um segredo que poderia desencadear uma tempestade ou trazer à tona um amor há muito adormecido. Foi em uma dessas noites de inquietude que Rafael decidiu enviar uma mensagem a Luísa. Uma simples pergunta que, no fundo, carregava uma complexidade emocional subjacente. Você está livre amanhã? A resposta dela chegou rápida, cheia de entusiasmo, mas a incerteza da conexão que existia entre eles tornou-se ainda mais magnética. O encontro estava marcado. Eles iriam se ver após meses sem um momento real juntos. Quando o dia finalmente chegou, Rafael se sentiu dividido entre a expectativa e o medo. O que deveria ser um reencontro casual poderia, na verdade, ser o catalisador de grandes mudanças. Na cafeteria escolhida, o clima era descontraído, mas entre sorrisos e conversas havia um sotaque de mal-estar. A forma como Luísa passava a mão pelo cabelo quando falava sobre seus projetos parecia um reflexo de sua ansiedade. Rafael notou cada gesto, cada nuance em seu tom de voz. Contudo, houve momentos em que ele se perdeu em pensamentos sobre o que ela realmente sentia, questionando se seu silêncio era uma barreira ou um convite sutil para algo que estava além do que estava claro. Conforme a conversa avançava, a troca de histórias do passado trouxe risos genuínos, mas também houve breves silêncios que falavam mais do que palavras. Em um momento de calmaria, Luísa lançou um olhar profundo e, por um breve instante, Rafael sentiu o peso das palavras não ditas, como se o que estava entre eles já tivesse nome. E então, em uma reviravolta inesperada, Luísa mudou o tom e fez uma pergunta que parecia simples, mas que cortou o ar como um fio afiado. Você já pensou em nós? A pergunta ecoou. Rafael engoliu em seco. O tempo parecia se arrastar enquanto ele ponderava sobre o alcance daquela pergunta. Ele poderia simplesmente negar, seguir o fluxo, mas havia algo em Luísa que o clamava a se aprofundar. Ela fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. Às vezes, ele respondeu, sua voz quase um sussurro, como se temesse que qualquer intensidade trouxesse o desmoronamento do que havia entre eles. Luísa
Sentindo a energia dele vibrar entre o medo e a esperança, respirou fundo e, intimamente, decidiu que era hora de revelar parte de sua verdade. Parece que sempre estamos dançando ao redor do que poderíamos ser. O que você sente? Ela esperava que a vulnerabilidade dele a seguisse, mas a resposta de Rafael foi envolta em hesitação. O medo de arriscar um amor real ofuscava a clareza de sua intenção, mas ao mesmo tempo havia uma sutil conexão pulsante entre eles. A forma como seus olhos se encontravam fazia o espaço entre eles parecer menor e, por um momento, quase tangível, a possibilidade de mais parecia um destino ao invés de um desejo. Essa tensão não resolvida, a mistura de sentimentos, de coisas não ditas, criava uma nova pergunta. O que acontece com aquele espaço que se cria entre amigos e amantes? No fundo de suas almas, Luísa e Rafael sabiam que qualquer movimento em falso poderia desestabilizar a delicada dança que partilhavam. Porém, a incerteza que nublava seus corações também os unia, fazendo-os contemplar o que significava amar alguém na complexidade da maturidade. E assim, no clímax daquele encontro casual, cada um começou a se perguntar se era possível ser vulnerável sem perder o que consideravam seguro. Conforme o encontro se aproximava do fim, ambos saíram da cafeteria sem nunca sequer tocarem no que realmente importava. Não havia promessas feitas, mas também não havia o fechamento que muitos esperariam. Eles deixaram aquele espaço com uma consciência renovada de que a vida, assim como suas emoções, continua a se desdobrar, sem necessariamente chegar a um ponto final. A chuva ainda caía quando Luísa retornou para casa, sentindo a energia daquele encontro pulsar em sua mente. Rafael, por outro lado, enfrentava o abismo da noite com a mesma dúvida persistente. No final das contas, o que eles haviam construído era um labirinto de emoções. Era preciso que os dois se olhassem novamente. Mas o próximo ato da dança ainda não estava claro, e no ressoar da atmosfera noturna, a vida seguiu seu curso. Um mistério a ser desvendado, uma conexão a ser explorada. As perguntas pairavam no ar, deixando a narrativa entre eles aberta e cheia de possibilidades.